Hoje nós vamos fazer diferente. Aleluias. Glória a Deus. Muito bom estar aqui novamente, de volta, né? É gostoso sair, cultuar, passear, estar com os filhos, com os netos. Mas é bom retornar. Estava com saudade de vocês, né? E louvado é o nome do Senhor por mais um culto. Mais um culto de adoração, onde nós viemos engrandecer o nome daquele que nos trouxe aqui, daquele que nos conduziu, que nos orientou durante a semana e nos trouxe neste lugar para estar adorando o nome dele. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Aleluias. Não referente a mim, porque eu sou igual ou menor do que cada um que está aí. Amém? Porque nós estamos aqui para servir ao Senhor. Então quem sobe aqui, não sobe para se amostrar ou para dizer que sabe. Sobe porque está sobre as ordens do Senhor. Sobe porque está sobre um comando da palavra do Senhor. E muitas das vezes, querido, eu quero compartilhar isso com vocês, porque o Senhor tem ministrado isso no meu coração. Eu tenho aguardado o momento para estar ministrando para a igreja. Muitas das vezes nós chegamos na casa do Senhor, onde nós costumamos dizer, porque a casa do Senhor é aqui, amém? E às vezes está pesado, parece que tem uma nuvem ruim pairando sobre as nossas cabeças. Às vezes temos até dor de cabeça. Quem já passou isso de verdade? Eu já senti isso muitas vezes. E eu estava orando ao Senhor sobre isso, e o Senhor ministrou algo no meu coração. Algumas vezes eu já tenho falado algo parecido, mas o Senhor, Ele foi um pouco mais profundo comigo. E eu quero entender isso, que o Senhor não tem isso só comigo, mas Ele tem com todos nós, porque somos o corpo do Senhor. Por que muitas vezes nós chegamos aqui e temos até sono? Às vezes eu já saí daqui para ir lavar o rosto, porque eu falei, meu Deus, vou dormir sentado na igreja agora, que obra é essa? E o Senhor me chamou a atenção sobre algo, que quando nós viemos à casa do Senhor, que nós venhamos com alegria e com vontade. E antes de nós sairmos da nossa casa, nós precisamos de verdade, não só ouvir isso, mas colocar isso em prática, porque eu ouvi, guardar no coração não é difícil. Agora colocar em prática é. Nós precisamos começar o nosso culto lá. E já vim colocando o nome do Senhor. Pai, o Senhor vai na frente. Porque, aleluia, eu vou chegar depois. Mas quando eu chegar, o Senhor já me fortaleceu. E quando eu chegar lá, eu já vou estar levando a unção que o Senhor já me ungiu aqui. Porque eu já começo a te buscar aqui. Porque o Senhor, Ele tem mais. Ele quer mais para mim e para você. Ele quer mais alegria, mais prazer. Ele quer mais unção. Ele quer mais graça. E quando a graça do Senhor, ela nos alcança, o nosso coração transborda. Nós somos perdoados. E o nome do Senhor é engrandecido. Nós somos limpos. E Satanás não resiste ao poder de Deus. E o que vai acontecer? E o Senhor tem falado que muitas das vezes, quem é o culpado? É forte isso, igreja. Eu não queria estar nessa posição aqui falando isso. Meu coração ficou constrangido com isso que o Senhor ministrou. Muitas das vezes nós somos culpados porque saímos da nossa casa de qualquer maneira. E não é isso que o Senhor quer. Ele tem uma grande obra para realizar na minha e na sua vida e através da nossa vida. Então o comprometimento tem que ser mais forte. O comprometimento tem que ser muito mais forte. É isso que o Senhor tem falado ao meu coração, igreja. Porque quando você chegar aqui, ao invés de você sentir peso, você vai sentir alegria, prazer. Você vai ter um coração grato. Quando você chegar aqui, o que tiver de enfermidade, o que tiver de algo que veio com o intuito de atrapalhar a presença do Senhor, ele vai cair por terra. E a igreja vai ser glorificada. O nome do Senhor. Amém? Então eu gostaria que vocês orassem comigo. Coloca a tua mão no teu coração. E ore comigo desta maneira. Senhor Jesus, bem forte, igreja, com vontade, amém? Senhor Jesus,
nesta noite, eu entrego a minha vida, o meu altar, diante da tua presença. Te peço perdão, Senhor, por tudo que tenho feito, ou falado, ou pensado, que não te agrada. Senhor Jesus, derrama sobre a minha vida a tua unção. Tira tudo que veio para atrapalhar, que eu possa ser bênção na tua casa, que eu possa te adorar com vontade, porque tu és a minha luz, tu és a minha salvação. E mesmo sabendo, Senhor, que tu és a minha luz, que tu és a minha salvação, ainda tem dúvida dentro de mim. Não permita, Senhor, que a dúvida continue, mas que a tua graça me cubra, me alcança, não só nessa noite, mas todos os dias da minha vida. Que quando eu vier para a tua casa, Senhor, que a tua alegria exala na minha vida, enche o meu coração da tua paz. Dai-me, Senhor, discernimento, sabedoria, para terminar o resto da semana, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Agora abra a Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 31, aleluias, a partir do versículo 6, enquanto você vai achando aí a palavra, eu quero dizer algo para vocês, queridos. Talvez tem bastante pessoas novas, glória a Deus por isso, e vai chegar mais, por isso que Deus está preparando um corpo atento, um corpo que vigia, porque se o corpo vigia, tem prudência, e se tem prudência, não há espaço para o inimigo operar, amém? Todos acharam? Então eu vou ler, glória a Deus, você acompanha aí. Sejam fortes e corajosos, não se assustem, nem tenha medo deles, pois é o Senhor nosso Deus, quem irá com vocês, Ele não os deixará, nem abandonará. O 8, o Senhor Deus irá na sua frente, Ele mesmo estará com você, e não deixará, não abandonará, não se assuste e nem tenha medo. Aleluias. Essa palavra é bastante conhecida e vocês podem sentar, amém? Glória a Deus, fica à vontade, que a casa é do Pai, sinta à vontade, porque o Senhor nos dá a liberdade, glória a Deus. Depois eu vou pedir para vocês levantar de novo, mas senta só um pouquinho, tá bom? Assim vocês vão fazendo um exercício. E nós vemos nessa palavra que o Senhor, Ele fala, né, através de Moisés, para ser forte e corajoso. Um dia, alguém vai morrer e vai entrar outro no lugar, outro que o Senhor já está preparando. Um dia, alguém vai embora. Um dia, alguém vai fazer uma obra em outro lugar. Então, Deus está preparando outra pessoa para colocar no lugar. Glória a Deus. Ninguém é insubstituível. E Deus tem obra para todos. Amém? Então ele fala isso, importante que eu vi nessa palavra, que eu frisei bem isso, é que o Senhor ele fala, não se assuste. Aquele susto, sabe aquele susto que você toma? De repente você está indo numa direção, e aí de repente, aquele susto. O Senhor fala, não se assuste, porque maior é o que está conosco do que aquele que está lá fora. Só que se eu estiver cocheando, só que se eu estiver sem a presença, o que vai acontecer? Eu vou tomar o susto e em seguida o medo vai tomar conta de mim. E o que a igreja hoje está ouvindo é algo que o Senhor ele ministrou, ele traz essa revelação do céu, numa palavra tão conhecida, tão simples. Ele está dizendo assim, olha, Ele não te deixará e nem te abandonará. Só que às vezes nós temos dúvidas, sim ou não? E crente pode ter dúvida? Quem acha que tem, levanta a mão bem rápido, porque senão eu vou tomar o tempo.
Quem acha que crente pode ter dúvida? Levanta a mão. Ah, todo mundo acha que não pode, né? Mas pode, sabe por quê? Nós somos pó e cinza, a gente tem dúvida. A gente não quer, mas a gente tem. Em alguma circunstância, não é isso, pastor? Tem algumas coisas que a gente fica em dúvida. Mas o que é que não pode, igreja? Permanecer na dúvida. Aleluias. Então o Senhor está dizendo, toda dúvida cai por terra, todo medo, e não se assuste. Não se assuste, nem com o adversário e nem com as coisas lindas que Deus ainda vai realizar em mim, em você e através de nós, porque Ele tem mais graça, mais poder, mais unção, mais misericórdia. Por que misericórdia? Que nós precisamos. Aí ele vem no 8, o Senhor Deus irá na sua frente. Oh, querido, Deus está fazendo uma promessa para a igreja hoje. Seja o que for que você tenha que decidir, você tem que tomar uma decisão, confia no Senhor. Você tem que resolver alguma coisa, é um posicionamento. O Senhor está dizendo, Ele é que vai na sua frente. Ele mesmo estará com você e não te deixará. Então, bate em retirada toda dúvida, todo medo, em nome de Jesus. Eu quero dizer para a igreja bem rápido, eu já tomei bastante tempo, misericórdia, mas eu precisava dar esse recado, porque o Senhor, Ele fala, e se eu não fizer o que Ele está falando, quem vai ver com Ele sou eu, e eu não posso. Amém, igreja? Então, quando Deus te der algo, que você saber realmente, isso é do Senhor, execute. Para quem não me conhece ainda, como eu estava falando, não me conhece não, todo mundo me conhece, mas para quem não sabe da minha trajetória, como que eu vim parar aqui em Caçapava, eu era lá de Bertioga, estava lá junto com as minhas filhas, congregava lá e tudo, e o Senhor me mandou sair de lá, estava confortável, e crente gosta de conforto, né não, pastora? Como nós gostamos de conforto, vamos falar a verdade, mas muitas das vezes nós temos que sair do conforto, para ir para o confronto. Metade do que eu sou hoje foi por 3 ministérios que eu já passei, e cada um teve a sua participação para eu chegar até aqui. E mais, eu vou dizer aí, vai 1/3 que eu sou hoje, é graças a essa casa. É graças a essa casa que me recebeu, que acreditou, que cuidou e que ainda cuida. Eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores. Primeiro o Senhor Deus, que está na frente deles, está na minha frente, está à frente desse ministério. Amém? Então, quando você acredita nisso, querido, você vai com medo mesmo. Eu tive medo, verdade. E eu fiquei fazendo hora, tipo, não vou. Aí eu quis ir para um canto, o Senhor falou, eu te mandei aí, o negócio começou a dar tudo errado. E eu vim parar aqui. E eu cresci para a glória de Deus, eu cresci mais um pouquinho para glorificar o nome do Senhor. Então, esse mais um pouco, querido, que hoje, eu estou aqui hoje, foi porque essa casa me deu crédito, credibilidade. E como é bom você chegar num lugar, antes de alguém te dar crédito, é você ser acolhido. Eu não sei se vocês sentem assim, mas eu estou falando por mim. E Deus levantou um casal para estar aqui. Sempre quando eu vou ao algum ministério eu falo, aqueles são pastor de verdade, não desmerecendo ninguém, mas eu tenho que falar daqueles que eu convivo, porque outros tinham abandonado isso aqui e ido embora. Mas aquele que confia no Senhor e sabe que o Senhor, Ele vai adiante, Ele não volta atrás. Então, para mim, eles são um exemplo. Todas as vezes que é para eu tomar uma atitude, o que eu faço, querido? Eu falo, Senhor, Tu está neste negócio. Às vezes dá medo, é verdade, mas o prazer do Senhor não está no medo, o prazer do Senhor está na nossa confiança com Ele. Eu cheguei aqui, estou aqui hoje, vários testemunhos, quantas coisas aconteceu por causa de uma obediência. Quando o Senhor falou para Josué, seja forte e corajoso, e faça esse povo atravessar o Jordão, porque tinha acabado ali já a parte de Moisés, o Senhor o recolheu, aí agora o bastão estava com Josué. Josué teve medo, porque teve uma outra parte
lá em 1 Josué, né, pastor? Se eu não me engano, 8 ou 9, alguma coisa assim, depois vocês dão uma olhadinha lá. Ele fala: não te mandei eu ser forte e corajoso? O que o Senhor falou com aquele? Ele deu uma puxada na orelha de Josué. Tem Josué aqui neste lugar, aleluia. Então, se o Senhor está puxando a minha, sua orelha, é porque Ele tem algo grandioso para realizar. E nada vai impedir que os planos do Senhor seja concluído nesse ministério, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, ou seja, em qual for. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, que eu já falei muito. Então esse é o meu testemunho. Eu sou feliz, adoro o Senhor por estar fazendo parte deste corpo. Aleluias. Vamos ficar em pé para você adorar o Senhor com alegria, com vontade. A unção de Deus está sobre mim. Me ungiu, posso profetizar. As enfermidades vão embora quando ordeno, sai na hora, porque a unção de Deus está sobre mim. Ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão, porque estou debaixo da unção. A unção de Deus está sobre mim. Você crê? Me ungiu, agora posso ordenar. E as barreiras caem por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da unção gritar, meus fortalezas se tornarem pó. Debaixo da unção posso ordenar enfermidades, vão ter que sair, todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim. A unção de Deus está sobre mim. Ele te ungiu, me ungiu, agora posso ordenar. E as barreiras caem por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da unção gritar, as fortalezas se tornarem pó. Debaixo da unção posso ordenar enfermidades, vão ter que sair, todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre Deus, a unção de Deus está sobre este lugar, sobre cada vida que tem glorificado, o Senhor te conhece. Posso ordenar enfermidades, vão ter que sair, todos os problemas e angústia não vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor. Posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim. Enfermidades vão embora, eu te ordeno, sai agora.
pois a unção de Deus está sobre mim. Ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão. A unção de Deus está sobre mim. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias. Com a unção, querido, nós seremos imbatível na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade à adoração nesta noite. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor venha visitar cada vida, cada coração, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos curar, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos libertar, Senhor amado. Que nós possamos depositar tudo em Ti, Senhor Jesus. Aleluias. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre que só o Senhor pode fazer. Ah, Ele pode. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão, Senhor, a Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. Tá precisando de mudança? A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Oh, aleluia, Deus, nós tomamos posse, Senhor. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Abra suas mãos, receba do Senhor Jesus. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão me sustenta de pé. Tá acabando a força aí? Mesmo que tudo se acabe, se tem fé você vai vencer. Ainda me resta a fé. O que eu não posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. Toma posse do Seu milagre nessa noite. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso,
mudança que eu preciso, tu podes. Ah, ele pode. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Eu tomo posse, a cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Oh, aleluia. Abra suas mãos e receba do Senhor Jesus. Aleluia. Aplaude e glorifique o nome dele. Se você discorrer o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, vai falar sobre o nascimento, sobre o ministério de Jesus. Todas as vezes que ele curou alguém, alguma das frases que ele disse: vai, a tua fé te salvou. Alguém sabe mais uma aí? Toma a sua cama, levanta e anda. Tudo exige alguma coisa de nós. Tudo exigiu a fé. Não foi somente a nossa, só ele falando. Ele pode curar qualquer um. Mas se a pessoa não acreditar, não vai ser curada. Porque não só depende de Deus, depende de nós. Muitas das vezes você entra aqui e sai e fala assim: eu não recebi nada, Deus não fez. Como é que está a sua fé nesta noite? Jesus, ele dispôs de toda a sua glória e veio aqui ver ao mundo, caminhar para salvar a minha e a sua vida. O nome dele é um nome que está acima de todos os nomes. Pastora, por que às vezes ele não cura? Porque às vezes é a sua falta de fé que impede a cura do Senhor Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Certo dia eu estava fora dos caminhos do Senhor. E eu amava visitar algumas igrejas, sabe? Você já foi crente assim um dia? Sempre quando tinha algum congresso, alguma coisa, eu estava lá. E um dia o Senhor falou comigo: eis que és a menina dos meus olhos, escolhida, amada. Sabe o que eu saí falando naquela noite? Ah, Senhor, o Senhor fala isso para todo mundo. O crente, quando ele é crente desviado, é uma das piores coisas que tem. Sabe o que ele fez? Eu desafiei o Senhor Jesus. Eu falei assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, o Senhor me escolheu mesmo, me muda primeiro. Mas só que eu dei a oportunidade para ele me mudar. Ah, quando eu abri o meu coração, ele mudou. Ele foi tirando a vontade que eu tinha de estar lá fora e me trazendo para a casa dele. E eu voltei e eu falei para o Senhor: quando eu voltar, eu vou voltar com tudo. Eu não quero mais olhar para trás. Coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei o que você veio precisando nesta noite, mas se você abrir o seu coração, tiver fé, o nome que está acima de todos os nomes vai fazer, vai mudar a sua vida, vai trazer a cura, vai trazer aquilo que você está buscando, precisando, mudança de vida, seja o que for. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Basta somente você crer. Senhor Jesus, tu és soberano. Só o nome de Jesus, nome que nos cura,
coxos andam em seu nome, os cegos vêm, os cegos vêm, oh aleluia Deus, e em seu nome, tem morto aí? Os mortos vivem, oh aleluia Deus, o seu nome está acima de todos os nomes, Senhor Jesus. Nós cremos nas suas promessas, Pai, que mortos venham ressuscitar, Senhor Jesus, mortos espirituais, Senhor Jesus, recebam a tua vida, Deus, um encontro contigo nesta noite, Pai. Aleluia. O nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade vem em seu nome, em seu nome. O inferno em seu nome, os coxos andam em seu nome, os cegos vêm, oh aleluia. e em seu nome os mortos vivem. Declare que é poder no nome de Jesus. Oh, aleluia. Há poder no seu nome, Jesus. Há poder no seu nome, Senhor Jesus. Cadeias não caem por terra, Senhor Jesus. Enfermidade vai embora. Oh, aleluia. Aleluia, Em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno vem. E em seu nome os coxos andam. Em seu nome os cegos vêm. E em seu nome os
poderoso. O seu nome é um nome que está acima de todos os nomes. Receba o pastor Rodrigo aplaudindo bem forte o nome do Senhor. Aleluias. Aleluia a Deus, tu és santo, Pai. Aleluias. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém, irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus, irmãos? Deus se faz presente na casa dele. E Ele quer falar comigo e quer falar com você, amém, irmãos? Basta apenas nós abrirmos os nossos olhos e vermos Deus. Ficarmos atentos à voz do Senhor a ministrar ao meu e ao seu coração. Eu e você estamos aqui porque o Senhor nos trouxe aqui. E Ele tem algo a ser liberado sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia comigo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos. Três, 1. Atos 3:1. Obrigado, Luci. Glória a Deus. Quem achou, dá um glória a Deus, irmão. Palavra de Deus para mim e para você nessa noite. A Bíblia vai dizer assim: Pedro e João subiam juntos ao templo. A hora da oração, a nona, e era trazido um varão, desde o ventre de sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmavam. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheci-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles num alpendre, chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, e tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós
somos testemunhas, e pela fé seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé, porque é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém, irmãos? Pode tomar seu assento no seu lugar? Coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aí a tua palavra, Pai. Fala segundo o desejo do seu coração sobre a vida de cada um de nós que aqui estamos nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O título nessa noite é: Deus não quer que você fique de esmola dos outros. Deus não quer que você fique de esmola dos outros. Amém, irmãos? A Bíblia vai relatar a história desse coxo que desde o ventre, nascença, 40 anos, este homem, ele era coxo impossibilitado de andar, e ele era um homem pobre, paupérrimo, ou pobríssimo, e impotente. Ele precisava que pessoas o levavam à porta do templo, a ele pedir esmolas. Então ele dependia das pessoas, ele não tinha condições. Ele era um homem miserável, indigente, desprovido, que ele não tinha condições de ir até o templo, de se sustentar a si próprio, porque ele era um homem muito pobrecíssimo. E ali ele dependia de pessoas a ir à porta do templo, e ali ele pedia esmolas para as pessoas. E a palavra de Deus diz que Pedro e João subiram juntos à hora da oração nona, ele trazendo um varão desde o ventre de sua mãe, e a Bíblia diz que ele era coxo. Existem duas situações em nossas vidas que, algumas pessoas nascem com alguma deficiência, com algum problema, nasce cego, nasce surdo, nasce impossibilitado de andar, e existem outras pessoas que elas no decorrer da sua vida, perdem sua visão, perdem às vezes a sua perna num acidente, perde um braço. Então existem duas situações. Aquele homem, já desde o ventre de sua nascença, ele já não podia andar, então ele não sabia o que era andar, o que era caminhar. Existe também a situação que a pessoa, eu acho que talvez seja mais dificultoso. Isso nós fazemos reunião na empresa onde eu trabalho sobre isso, que é sobre a segurança das pessoas, que nada mais é de você trabalhar, você ter o seu sustento, mas também você estar seguro ou protegido daquela atividade que você estiver fazendo. E é também para as mulheres que são donas de casa, que existe um perigo e algo que às vezes tem que trazer segurança para aquilo que você faz. Um exemplo: se você subir na sua casa para tocar uma lâmpada num banco, quem já fez isso? Uma cadeira ou uma escada, subir em cima do telhado. Quem que é os homens aí que já subiu para limpar o telhado, para arrumar alguma telha aí? Cadê os corajosos aí? Existe um risco. Já vi pessoas que caiu de uma escada e elas ficaram impossibilitadas às vezes de andar, sofreram algum trauma. Eu acho que estas duas situações, você nascer já
impossibilitado de andar, e a outra situação é você, no decorrer da sua vida, e você ter que acostumar a viver sem possibilidade de andar. Eu acho que é a mais difícil, porque você andou até os 40 anos, exemplo, chega os 40 anos, a pessoa perde a perna, ou por algum motivo, elas têm que se readaptar, e isso envolve não só a pessoa, mas também toda a família, os amigos, os filhos. Eu acho que talvez essa, eu não sei, porque graças a Deus você não sabe quem tem suas pernas e veio para a igreja aí adorando a Deus. Então você, e nós nem queremos saber de você, às vezes a gente ficar em possibilidade de andar ou acontecer algo. Só que este homem, ele já estava acostumado com a vida que ele tinha, de ele estar coxo. E aqui nós vemos algo dentro da palavra de Deus que era a perseverança. Ele, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que dessem esmola. Aquele homem, ele era levado todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Ei, isso se mostra para mim e para você que nós temos que ter perseverança para alcançarmos o nosso milagre e para alcançarmos a nossa bênção. Todos os dias ele ia à porta do templo, ele era levado ali à porta do templo para pedir esmolas. E ali a Bíblia diz que Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E a Bíblia diz assim: e olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aquele homem, ele foi surpreendido, por quê? Porque a vida dele era acostumada em pedir esmolas, só que de repente, ele encontra com Pedro e João, dois homens de Deus, que as pessoas só davam o quê? Esmolas para ele, é o que ele pediu. Só que Deus fez além daquilo que ele pediu. Deus fez o sobrenatural através de Pedro e João. O que eu quero trazer para você? Quando você vem para o templo, para a igreja, ouvir um homem de Deus, ou ouvir uma mulher de Deus, Deus, ele te surpreende, irmãos. Ele dá além daquilo que você pede ao Senhor. Ei, todas as vezes que iremos ao templo adorar ao Senhor, Deus nos surpreende. E talvez você venha aqui pedindo para Deus: Deus, eu quero um milagre, Senhor, restaura o meu casamento, restaura a minha vida financeira. E às vezes nós viemos à casa do Senhor, e talvez você depende de pessoas para você vir para a igreja. Eu não tenho vergonha disso, já dependi de sogra, de vizinho que morava perto da minha casa para ir na igreja, porque eu estava sem carro, sem condições de ir para a igreja. Não é vergonhoso. Existem tempos em nossas vidas, tempos de guerras e tempo de paz, tempo que você planta e tempo de arrancar o que você plantou. Não é vergonhoso, irmãos, você depender às vezes de algumas situações, porque se você perseverar todos os dias, Deus irá te surpreender na sua vida. Pastor, o senhor não sabe como que eu venho para a igreja, pastor. Talvez você olha para o seu carro, quem já andou o carro aí no cheiro aí? Só a misericórdia, o combustível para você ir para a igreja. Quem já fez isso, irmão? Quem é os corajosos aí, irmão? Ei, todas as vezes que você persevera, mesmo em tempos difíceis, Deus o surpreende, Ele irá te honrar. Porque aquele homem ia para o templo todos os dias, dependia de pessoas. Só que existe, eu aprendi diante da palavra do Senhor e diante daquilo que eu tenho vivido em 20 anos de caminhada com o Senhor, que existe o de repente de Deus. De repente apareceu dois homens na frente deles, daquele homem, aquele coxo, perdão.
e disse àquele homem: olhe para nós. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aleluia, Jesus. Ei, sabe o que Deus fala para mim e para você? Pare de viver de esmolas dos outros e depender dos outros para você sobreviver, porque Deus irá te surpreender. Deus quer trazer essa mensagem para mim e para você, que às vezes nós dependemos de esmolas, só que Deus é um Deus que Ele vira a chave de nossas vidas. Existe o de repente de Deus, que Deus coloca um homem na sua frente, talvez uma mulher, um profeta, ou um pastor, uma pastora, ou um diácono, uma diaconisa, ou um levita, ou um servo de Deus, que ele tem algo a ser liberado. Por quê? A Bíblia diz que Pedro e João fala para eles: eu não tenho prata nem ouro. Eles tinham o melhor, irmãos. Não tinha prata nem ouro, mas eles tinham algo sobrenatural que iria acontecer na vida daquele homem. Mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aí a Bíblia diz assim: tomando pela mão direita, e levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram, irmãos. Você imagina, irmãos, entra na história bíblica comigo, aquele homem desde nascença não poder andar, você chegar a um paralítico talvez, a chegar a alguém que às vezes está debilitado, você olhar para a pessoa, falar para ela: olhe para os meus olhos, olhe para mim. Você estender as suas mãos pela mão direita, e aquela pessoa se levantar, irmãos, depois de 40 anos, acontecer algo sobrenatural. Aí eu quero ministrar ao seu coração: quanto tempo que você tem esperado acontecer algo sobrenatural na sua vida acontecer, irmão? Existe o de repente de Deus. Um homem de Deus vai estender as mãos para você, vai te pegar pela mão, te levantar pela mão direita e dizer para você: ei, levanta-te e anda, aleluia, Jesus. E a Bíblia diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e ele andou, aleluia, Jesus. E entrou com eles ainda no templo, irmãos, andando e saltando e louvando a Deus. Você não imagina a alegria daquele homem, irmãos, dele só chegar na porta. Oh, aleluia, Jesus. Às vezes tem pessoas que vêm aqui até somente a porta, dá uma espiadinha ali fora, passa: o que está acontecendo aqui naquela igreja? Aquela igreja era um barraco, aquela igreja tinha caroncha, aquela igreja não era bonita como está agora. O que está acontecendo? As pessoas vêm na porta, mas só que eu e você somos canal de bênção para as outras pessoas, e as pessoas irão entrar por esta igreja, e irão conhecer a este Deus aqui de Caçapava, da Casa do Leão Church, que Ele faz milagres, aleluia, Deus. Aí eu quero trazer um paralelo para você nesta mensagem. Talvez você entrou por esta igreja enfermo, teu casamento enfermo, a tua família enferma, as tuas finanças enfermas, e você impossibilitado de caminhar, de andar. Pastor, eu tenho 5 anos, 10 anos de evangelho, 20 anos, para mim não importa o tempo, irmãos. O que importa é que um dia que nós temos um encontro com Deus, verdadeiramente, a nossa vida muda. E aquele homem, a Bíblia diz que ele entra ali no templo, irmão, andando, o milagre aconteceu na vida dele, sobrenatural, e saltando e louvando a Deus. Ei, talvez você veio para essa igreja debilitado,
mas o milagre aconteceu e hoje estamos felizes. Ei, aí eu quero trazer para você, louve e agradeça a Deus, porque Deus tem cuidado da tua vida e tem mudado a tua história. Aleluia, Jesus. Por quê, pastor? Porque Deus nos cura, Deus faz um milagre em nossas vidas para que as pessoas vejam e para nós levarmos o milagre para as outras pessoas. Nós somos curados. Talvez você estava impossibilitado de andar, caminhar, dependendo de esmolas, as pessoas te trazendo para a igreja, trazendo à porta do templo, perdão. Só que Deus faz um milagre, Ele te curou, restaurou a tua família, restaurou o teu casamento, a tua vida ministerial, e hoje você entrou no templo saltando de alegria. Por quê, pastor? Nós devemos louvar a Deus, e através de mim, através de você, Deus quer levar esta paz, esta alegria, esta cura para as outras pessoas que talvez estão impossibilitadas também de andar, de caminhar, travadas espiritualmente. Ei, sabe o que Deus ministrou no meu espírito, na minha alma? Que tem pessoas aqui nesta igreja que estavam quebrados, impossibilitados de andar, de se movimentar espiritualmente. Mas pastor, não pastor, eu sempre vim para a igreja com as minhas próprias pernas, eu tenho falar, eu tenho ouvidos. Ei pastor, eu estou com minha visão, mas eu quero dizer para você no sentido espiritual, que talvez a tua vida estava parada, o teu ministério estava travado, ei, a tua família estava travada, mas Deus falou assim comigo: ei, eu sou o Deus que tem curado nesta igreja, eu sou o Deus que tem restaurado nesta igreja. Ei, e agora Deus está dizendo assim para mim e você: ei, levanta-te, porque Deus está te pegando pela mão direita e anda. Aleluia, Jesus. Aí Deus te quer o quê, pastor? Deus te quer na obra, irmão. Pastor, por que Deus nos cura, pastor? Só para ver o milagre? Só para as pessoas verem o milagre em nossas vidas? Por que Deus restaurou esta igreja? Por que Deus fez tudo isso que Ele fez? Só para a gente entrar e estar num templo bonito, adornado? Não, porque Deus tem uma grande obra através dessa igreja. Por que Deus restaurou a minha família, pastor? Me colocou de pé novamente, a eu voltar a andar e a caminhar. Por quê? Porque Deus tem uma obra através de mim e através de você. A Bíblia vai dizer assim: todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola, à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Ei, aquele dia não foi um dia qualquer na vida dele. Quando nós vemos ao templo, a igreja cultuar a Deus, irmão, este Deus não é, que nós servimos a Ele, este dia não é um dia qualquer, irmãos. É o dia de celebrar um culto racional para Deus. Chegou, e conheceram, pois era ele que assentava a pedir esmola à porta formosa. Conheceram aquele homem. As pessoas já tinham tanto tempo visto ele sofrer, perdão. Aí Deus faz um milagre na vida daquele homem. Deus muda a história daquele homem. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que está enferma, ou uma pessoa que não podia andar e pedir esmola às pessoas, vivia sua vida de esmolas, o que ela era? Excluída da sociedade. Ninguém dava nada para ele. Talvez ninguém te dava nada, irmãos. Talvez ninguém te deu nada para você. Aquele homem, ele era excluído da sociedade. Talvez você tenha um passado tenebroso. Aquele homem, ele era coxo, vivia de esmola. E como que era você no passado antes? Eu era um alcoólatra.
alcoólatra, bebia muito, vida de prostituição, de zoeira, de bagunça, e ninguém dava valor, a sociedade era só mais um no meio do mundo, no povo, na bagunça, na vida aí fora. Só que um dia Deus me encontrou e mudou a minha história. Ei, Deus te encontrou e mudou a tua história, irmão. Você teve um encontro com Deus. Talvez você era excluído da sociedade, ninguém te dava nada. Aí o que Deus faz? Deus te pega pela mão direita, te coloca de pé, te cura, te restaura, e você volta a viver, mas uma vida em abundância, uma vida, e você viver não o que você é de natural, mas você viver o sobrenatural de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo que vive, e Ele habita em mim, Ele habita em você, amém, irmãos? Aí, irmãos, você talvez era excluído da sociedade. Aí Deus sabe o que Ele faz? Te pega lá de baixo, te coloca por cima, e as pessoas irão conhecer você pela sua história, pelo que você passou, o que você era no passado, e hoje as pessoas olharão para você e dizerão para ele: ei, este aí é um homem de Deus, esse aí é uma santa mulher de Deus, esse aí é um servo do Deus vivo. Por quê, pastor? Porque aquilo que ninguém dá nada, ninguém dá valor, ninguém conta, ei, Deus faz um reviravolta, te coloca de pé e fala assim: ei, ninguém te dá valor, mas eu te dou, eu te escolhi para um propósito. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus coloca te tira lá de baixo e te coloca em cima. E conheceram aquele homem o devedor do tempo. As pessoas te conhecem a tua história, mas elas irão conhecer de uma forma diferente, porque agora quem habita e quem vive em você é Cristo. Aleluia, Jesus. E Cristo precisa viver dentro de nós, e Cristo precisa habitar dentro de nós. Mas só que, para que o poder de Deus habite em mim e habite em você, olha só o que a Bíblia vai dizer: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, pois, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado, que o Cristo havia padecer. Aí Deus fala assim para mim e para você: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para que nós se arrependêssemos, irmãos, dos nossos pecados, se converter ao Senhor. Aquele homem entrou no templo. O templo, ele é um lugar sagrado, ele é um lugar de adoração, de louvor, de oração. A Bíblia diz assim: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Este lugar aqui é santo, irmãos. Esse lugar aqui é consagrado para o Senhor. Esse lugar não é um supermercado, não é uma padaria, não é uma balada, não é um bar. Este lugar aqui é onde habita o poder de Deus, onde habita Cristo. Este lugar aqui é santo, onde tem milagre sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aí Deus nos chama para o arrependimento. Arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, irmãos. Nós precisamos se converter, para que sejam apagados os pecados e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ei, quantos aqui querem tempos de refrigério na sua vida? Refrigério na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, na tua vida ministerial, emocional, psicológica, financeira. Quantos aqui querem tempos de refrigério? Pastor, eu quero que Deus refrigere a minha alma, que cura a minha alma, restaura a minha saúde, que me cure por completo. Aí Deus está
falando assim para você: é tempo de se arrepender, é tempo de se converter, irmãos. Por quê, pastor? Porque nós temos escrito em nosso nós que nós somos crentes, nós somos cristãos, nós somos servos do Deus Altíssimo, Deus Altíssimo, e as pessoas nos veem como servos de Deus, como crentes. Nós precisamos andar como crentes, viver como crentes, para que as pessoas venham ver a glória de Deus sobre minha casa e sobre a sua família. Amém, irmãos? Se coloque sobre os seus pés no seu lugar. Talvez você tenha vindo aqui na casa do Senhor só pela misericórdia de Deus. Talvez você tenha vindo aqui na casa do Senhor enfermo, a tua alma enferma, o teu coração enfermo, a tua mente enferma. Aleluia, Jesus. Mas Deus tem uma palavra a ser liberada sobre a sua casa, sobre a sua vida, que um dia Deus mudou a história daquele homem, e a história que era de tristeza, a história que era de amargura, Deus faz um reviravolta, irmãos, na vida daquele homem. Aleluia, Jesus. O que é paupérrimo, irmãos? É um adjetivo que significa muito pobre. Além de aquele homem ser um coxo, ele ainda era pobre, extremamente pobre, ou o que carece de recursos básicos é a forma culta e erudita do grau superlativo absoluto sintético. Pobre, derivado de latim, paupérrimos. Ei, aquele homem, ele dependia das pessoas. O que eu quero trazer para você, meu querido? Que nós não devemos depender das pessoas, nós precisamos depender de Deus, irmãos, daquele que nos chamou, da minha vida, que talvez era uma vida difícil, uma vida que às vezes você dependia das pessoas para você sobreviver. Aquele homem, impossibilidade de ir ao templo, de entrar no templo, ele ficava somente ali naquela porta, irmãos, e vivendo uma vida de esmolas. Deus não quer que você tenha uma vida de humilhação. Aquele homem, talvez ele se sentia uma pessoa que era humilhada, uma pessoa sem condições de viver a vida, dependendo de outras pessoas. Só que um dia Deus vira a chave, muda a história daquele homem. Ei, Deus é que vira a chave de nossas vidas e muda a tua história, a história da tua vida. Talvez você tenha perseverado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, esperando por um milagre. Quanto tempo que você tem esperado uma resposta aí do Senhor? Quanto tempo que você tem esperado aí algo acontecer na sua vida, a mudar a chave, a virar a tua história, a mudar o quadro? Ei, aquele homem ia todos os dias ao templo, irmãos, na porta do templo. Talvez no 5º ano, no 10º, no 20º, nada aconteceu, nada mudou na minha vida, eu vou desistir, eu vou parar. Talvez conjecturando eu, irmãos, pelo quadro daquele homem, ser pobre demais, ter uma vida miserável. Talvez ele queria até que tirasse a sua própria vida, irmãos, porque se viver de dependência dos outros, sem poder andar, vivendo uma vida de esmola, irmãos, quantas pessoas aí fora, mendigos, talvez não pensam em tirar a sua própria vida, principalmente agora nesse tempo de frio, não tem uma casa, não tem um lar, não tem um chuveiro, não tem um cobertor, não tem uma cama para dormir. Quem aí tomou banho e veio para a igreja e está choroso, irmão?
Quem tem uma cama gostosa para você dormir a sua cabeça, com um cobertor gostoso, agarrar a sua família aí e ter um lugar de descanso merecido, seja grato a Deus, irmão. Porque tem pessoas que não têm essas condições. Aquele homem, ele não desistiu, aquele homem, ele perseverou, irmãos. Conjecturando eu, porque a Bíblia não diz, irmão, que ele queria tirar a sua própria vida, mas imagine o quadro da vida que ele estava vivendo. Só que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, e a Bíblia diz assim, que a cada dia de humilhação que nós vivemos, ei, quem já viveu uma vida de humilhação, irmãos? Aleluia, Jesus. Quem já foi humilhado aí e viveu uma vida de miséria, uma vida que ninguém te dava nada, não te dava valor, sabe o que Deus faz? A cada dia de humilhação, Deus muda a história, Ele te dá dupla honra, irmãos. Só que para Deus nos dar dupla honra, irmãos, ei, muitas das vezes você tem que passar pela humilhação para chegar no dupla honra. Ah, pastor, ninguém nasceu aqui em berço de ouro. Alguém nasceu em berço de ouro, irmão? De ouro, de rubim, de diamante? Alguém nasceu aí? Não, irmão, é colchão mesmo, é madeira mesmo, irmão, você nasceu. Jesus, aonde que ele nasceu? Na estrebaria, irmão. Ele se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Jesus quis nos ensinar o que? A sermos humildes, irmãos, que na humilhação, Deus da dupla honra, Deus se fez humilde, habitou neste mundo, irmãos, caminhou por essa terra, irmãos, e o que Ele é? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vestiu uma coroa de espinhos, ei, por mim e por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados, irmãos, só que Ele está à direita de Deus, numa coroa de glória, irmãos, aleluia, Jesus. Aonde muitos não creem nesse Deus, não acreditam nesse Deus. Ele veio para os judeus não queriam, não acreditavam. Talvez as pessoas não acreditam no Deus que a gente prega aqui, irmãos, que a gente vive. E às vezes o crente, vai o crente com a Bíblia ali embaixo do braço, indo para a igreja, lá vai o crente, irmãos. Às vezes você pode olhar para o próximo, o seu vizinho, mas não passa tanta luta que eu passo, pastor. O meu vizinho tem uma casa boa, tem um carro bom, o tanque está sempre cheio, aleluia, Jesus. Tem ar-condicionado, tem piscina, tem casa na fazenda, ele vive a sua vida, irmão. Só que Deus é um Deus que te surpreende, irmão, aleluia, Jesus. Ele pode te dar o que Ele quiser te dar, Ele pode te dar, porque Ele é dono do ouro e é dono da prata, irmãos, aleluia. Mas pastor, a igreja também fala de âmbito financeiro, prosperidade, irmão. Aquele homem, ele era pobrecíssimo, irmãos, aquele homem estava coxo. Deus muda a história dele, irmãos, eita Jesus. E ele podia depois viver a sua vida, trabalhar, ganhar honestamente e viver os sonhos que ele tinha sobre a sua casa e sobre a sua família. Aí, aleluia, Jesus, Santo, Santo de Israel. Quero que você reflita, olhe para este vídeo aqui, irmãos. Aleluia, Deus. Solta aí para nós, Natan. Traga aí para você uma reflexão da história deste homem. Eu gosto muito a nossa vida, ela é muito fotográfica, a nossa mente. O que você vê, você grava. Você vê a Diana hoje, com essa roupa preta, com a blusa marrom, você grava. A missionária está de amarelo hoje, a irmã está de roxo hoje. Você grava, amém, irmãos? Olha só, a história que este homem vivia. De decepção, de humilhação. As pessoas olhavam com um olhar de desprezo, irmãos.
Talvez tem pessoas que tenham olhado para você com um olhar de desprezo. Aleluia, Jesus. Excluído da sociedade. Uma esmola. Algo que possas dar. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Agora ele tinha condições de andar por si próprio, com suas próprias pernas, irmão. E ir ao templo. As pessoas irão ver o milagre na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Elas virão o que Deus irá fazer e mudar a tua história. Aí Deus só fala assim no meu coração: não desista, Célia, não desista, Diana, não desista, Everton, não desista, Vandercy. A mesma alegria que aquele homem foi impactado, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas ao concluir, sobe aqui, pastora, comigo, Diana. Ao concluir essa mensagem, pastor, o que significa isso, pastor? Não foi Pedro, não foi João que fez o milagre, irmãos. Não sou eu, não sou a pastora, não é a Diana, não é a missionária que faz o milagre, irmãos. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós tomamos por idolatria. Isso aí é homem de Deus, pastor. Eu de mim não tenho nada, irmão. Não tenho ouro nem prata, o que eu tenho eu te dou. Aleluia, Jesus. Muitas pessoas, a gente sai muitas das vezes da idolatria, a gente vem para a igreja evangélica, tem muitas pessoas que idolatram ainda. Vai vir um profeta, vai vir um grande pregador, irmão. Pode a Diana aqui pregar, pode a Vandercy, quem for, nunca pregou, mas se Deus quiser usar, se Deus quiser fazer, irmãos, quem habita dentro dela, quem habita dentro de mim, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. O que eu quero trazer para você? Pastor, faz uma visita ali em casa, pastor, que está misericórdia. Eu vou na sua casa, irmão. A pastora vai na sua casa, pode ter certeza disso. Só que quem vai fazer o milagre, irmão, não depende de nós, não depende das pessoas, depende de Deus, irmão. Porque quem fez o milagre naquele coxo não foi João, não foi Pedro. Aleluia, Jesus. Nós somos somente, sabe o que, irmão? Aleluia, Deus, instrumentos, agentes de bênção, irmão. Mas quem faz o milagre, irmão, e eu nem foi combinado, viu, irmão? Que a pastora ministrou no começo. É a fé, irmão. A tua fé te salvou. É a nossa fé, Diana. A fé pelo ouvir pela palavra de Deus. É você crer naquilo que nós estamos ensinando e pregando aqui nestes 8 anos e viver o sobrenatural de Deus. Coloca a mão no seu coração, feche os teus olhos, fale com o Espírito Santo de Deus e ore ao Espírito Santo neste momento.
Traga a sua memória. Quantas vezes que você já pensou em desistir? Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando derrubar, o teu coração, desanimar, se lançaram se te você lançaram numa cova e ferido, você perdeu a visão. Deus quer restaurar a tua visão nesta noite. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Não somente a sua saúde, recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Talvez você perdeu a tua visão, mas Deus está recuperando os teus sonhos. Aleluia! O teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de
de conquista, são de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. recebe a unção, unção de conquista, unção de multiplicação. Cura. Aleluia, Deus. Quantos querem receber uma palavra profética aí sobre a sua vida, irmão? Vem cá, Natan, desce aqui comigo aqui embaixo, aqui. Vem cá, Natan. Quantos querem receber uma palavra profética, irmãos? Sabe o que o inimigo quer contra as nossas vidas? Falar assim é uma sentença, você vai ficar o resto da sua vida assim. Você vai viver coxo, pobre. Aquele homem, irmãos, você já percebeu quando você vê mendigos na rua? O que ele faz? Ele nem olha para o rosto da gente. Estende as mãos assim, ó. Nem olha. Por que Pedro e João falou, olhe nos meus olhos? Para quê, irmão? Isso era para quebrar o quê? Ei, você é que nem eu. Aleluia, Jesus. Você não é excluso da sociedade. Fala, olhe para os meus olhos. Levanta a tua mão. Pega na mão aí, irmão. Levanta-te e anda, irmãos. Pode voltar até. Sabe o que eu quero dizer para você, irmãos? Algo profético eu estava ministrando aqui, a hora que eu estava ali no louvor. Ei, quem quer que eu sou profeta de Deus, irmão? Quem quer que nós estamos aqui, não estamos de brincadeira de ser pastores, irmão? Sabe o que eu quero dizer? Você vai ter uma vida ainda em abundância. Sabe o que Deus está falando aqui no meu coração? E eu quero profetizar. Ei, Shanai de Coma Nabadabashai. Vem cá, ô Everton, vem cá. Você e sua esposa, vem cá, ô Andresa, o Gil. Dá as mãos assim. Vem aqui andar junto comigo aqui na igreja. Assim, vem aqui. Você vai andar aqui ainda com o seu marido, irmão. Você crê nessa palavra? As pessoas talvez estão olhando de desprezo. Você vai caminhar ainda, irmão, com o teu milagre lado a lado. Aleluia, Jesus. As pessoas irão ver o milagre. Quantos creem, irmãos? Por quê, pastor? Porque Deus tem feito milagre nessa igreja. Aleluia, irmão. Você quer ver o milagre, irmão? A Andresa e o Everton vieram de longe, irmãos. De longe. Ah, Deus, eu estou naquela cidade ali, parece que nada acontece, Deus, parece que nada muda, irmão. Essa terra aqui é uma terra que mana leite e mel. Essa aqui é uma terra fértil, irmão. Rabadabassurianda, Kamanabashai. Sabe o que eu quero ministrar ao seu coração, irmão? Encerrar, não consigo acabar o culto, irmão. A gente veio nessa igreja aqui, irmão, não tinha nem condições. A maneira que a igreja estava, uma bagunça. Sabe o que Deus faz? Aonde às vezes está uma bagunça na casa dele, em nossas casas. Ei, quando entra a presença de Deus, Deus muda o quadro, irmão. Aonde Deus está, onde Jesus chega, alguma coisa acontece, aleluia. E Deus quer chegar na tua casa, mudar a tua história. Talvez está uma bagunça na tua casa. Meu Deus, irmão. Ah, pastor, eu não estou aguentando mais o meu casamento, a educação dos meus filhos, a minha família. Ah! Pastor, há um vento muito forte, contrário, que está... Ei, mas você está vivo. O vaso está que nem o bambu chinês, envergando para a direita, envergando para a esquerda, mas você não caiu, você está vivo. E o vento, irmãos, Deus permite para que o vento venha, irmão, e Deus coloca as coisas no seu devido lugar. Deus irá fazer um milagre, mudar a tua história, e tudo vai se colocar no lugar, irmão. Qual que é o lugar, irmãos? Uma missionária leu Josué 1:9, que é o
versículo que ela citou. Ei, não te mandei eu. É uma ordem. É uma ordem, não te mandei, eu te mandei eu. Ser forte, corajoso. Ei, aleluia, Jesus. E Josué, para concluir essa mensagem, a Bíblia diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, Jesus. E Deus tem mudado a história, famílias dessa igreja, irmão. Ele irá fazer. Recebe essa palavra, irmão. E eu quero profetizar e concluir: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai caminhar ainda junto com o teu cônjuge, com os teus filhos, passear, irmão. Ah, pastor, se a gente for falar de história triste, a história dele era triste, né? Nós, eu e a pastora, passamos história triste aqui, irmão. Hoje você vê a gente com a nossa família aqui, se alegrando, irmão. Porque, como a missionária falou, porque a gente perseverou. A gente tinha tudo para largar e deixar. Se a gente deixasse, Vandecer, não estaria acontecendo o que Deus está fazendo hoje. Aí eu quero trazer para você: persevere, que Deus ainda realiza sonhos. Você pode aplaudir e glorificar a Deus, irmão? O inimigo às vezes não quer que você tenha uma vida normal como as outras pessoas, uma sentença. Só que Deus, ele muda a história, muda o quadro. E aquilo que era de humilhação, de choro, de lágrimas, de tristeza, você vai fazer que nem aquele homem, saltar de alegria. Foi muito bom ver. Por quê, irmãos? Nós iremos ver pessoas dessa igreja ainda saltando de alegria. Romanos 12:15, fala a memória: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tem pessoa que, em vez de se alegrar ou chorar com o irmão, ele se alegra com a derrota do irmão. Isso não é atitude de crente, irmão. O choro do irmão, você tem que chorar junto com ele também. E a alegria do irmão, você tem que alegrar. Por quê, pastor? Porque a fila está andando e vai chegar a sua vez. Amém? Você que irá dizimar e ofertar, toma na sua mão o seu dízimo, a sua oferta. Se você desejar fazer no Pix da igreja, no QR Code, ou na maquininha lá de cartão, ou em cedo, está aqui o QR Code da igreja, está aqui no gasofilácio também, tem a maquininha lá atrás, amém, irmãos? Pastor, você não sabe minha condição financeira, pastor. Ei, aquele homem dependia de pessoas para sobreviver. Deus mudou a história daquele homem, irmãos. Ele voltou a ter a vida dele, podia trabalhar normalmente, ganhar o seu dinheiro e não depender mais de ninguém, depender somente de Deus, amém, irmãos? Deus é um Deus que faz coisas sobrenaturais e extraordinárias em nossas vidas, amém, queridos? Deus é um Deus maravilhoso, amém, queridos? Louvado seja Deus. Mas alguém irá dizimar e ofertar? Amém? Adore, glorifique, exalte aquele que é digno de receber toda adoração, todo louvor. Dizimar e ofertar também é adoração, amém, irmãos? É você entregar no altar para o Senhor, amém? Mais alguém? Vamos orar? Vandeci, vem cá fazer essa oração, Vandeci. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor Deus amado. Obrigado, Senhor Jesus, pelos dízimos, pelas ofertas, Pai. Ó Senhor amado, e aqueles que pôde doar, Pai, e aquele que não pôde, Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. Cada um, Pai, ó Senhor amado, que o Senhor não deixa faltar, Pai, o pão em cada mesa, Pai, em cada celeiro, Pai. Ó Senhor amado, que o Senhor vem suplicando, ajudando, Pai, cuidando, Pai.
para não deixar faltar nada na casa de cada um daqueles irmãos, Pai, e aqueles que vêm, Pai. Sim, Senhor Jesus, está lá, Pai, pedindo a esmola, Pai, que o Senhor venha restaurar a vida deles, Pai, que o Senhor venha tirar, Pai, eles de cada daquele lugar, Pai, ó Senhor amado, que não é fácil, Pai, viver na rua, Pai, ó Senhor amado, o Senhor sabe todas as coisas, Pai. Obrigada, Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Toma o seu assento no seu lugar. Nós iremos estar dando os avisos. Estaremos encerrando, amém? Terça-feira, quem gosta de orar aí, irmãos? Sem oração, sem a base de tudo, irmão. Se a igreja está de pé, por quê, pastor? Porque tem oração aqui. Porque tem clamor aqui, irmãos. E a oração, ela é a chave da vitória em nossas vidas, amém? Qual que é o versículo que nós lemos? Que é o primeiro versículo ali, ó. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. A nona. A oração é a chave da vitória. Ah, sabe aquele crente assim, pastor, é o crente galinha da Angola? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Vocês oram por mim? Ora por mim. E vive pedindo uma vida de oração. Sabe o que Deus quer de nós? Vem orar com a gente, irmão. Vem buscar a Deus. Nós oramos um pelos outros, amém? Mas nós temos que se unir, por quê? Porque Deus quer te dar experiência, intimidade e relacionamento com Ele. A Bíblia diz, põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança. O que significa isso, pastor? Deus quer que você ponha a tua boca no pó, irmãos. Por que homens, mulheres alcançaram o milagre? Porque eles iam até Jesus. Ei, eu posso até chegar lá em Jesus, Jesus, abençoa lá o meu irmão. Agora você imagina ser direto com o Pai, irmão. Ser direto falar com Jesus, irmão. Eu não tenho nada, irmão. O que Pedro e João deram para ele? O que eu tenho, eu te dou. Não tenho ouro nem prata. Significa o que, irmão? Eu não tenho nada para te dar. Mas você ser direto com o Pai, porque a Bíblia diz que lá no antigamente, somente sacerdotes que podiam entrar no templo. Eles eram amarrados, se tivessem pecado morria, e depois eles eram puxados, amém? Só que a Bíblia diz assim que o véu, ele se rasgou, irmão, de alto a baixo, e todos nós temos acesso ao Pai. Deus não ouve somente a oração de Pedro, de João, do pastor Rodrigo, da Diana. Deus ouve também a sua oração, amém, irmãos? Então aqui nós viemos para rasgar os nossos corações diante do Senhor, amém? E aí Deus ouve, Ele atende o clamor. Ah, pastor, eu não vou, pastor, não, culto de oração. Ei, o culto de oração, aquele homem perseverou, eita Jesus, tremendo, irmão, perseverou todos os dias, ele ia à porta do templo. Talvez na terça-feira pode ser o seu milagre. E aí, irmão, você vai perder uma vez? Aquele dia pode ser o dia da sua vitória. Se aquele homem não fosse aquele dia no templo, não ia encontrar Pedro, João, e o milagre dele não iria acontecer. Às vezes nós temos que ir todos os dias na casa do Senhor, buscar a Deus, porque um dia pode ser o dia do seu milagre. E às vezes fala assim, vou reclamar, fica murmurar, e aí aquele dia pode ser o dia do teu milagre, amém, queridos? Domingo, nosso culto da família de Santa Ceia do Senhor, iremos nos assentar e ter um grande banquete aqui, amém, irmãos? Queridos, nós queremos marcar uma reunião com toda a membresia e liderança da igreja. Nós iremos colocar aí no grupo um dia e horário que seja para todos, porque nós temos que reunir com todos, passar as atividades da igreja, o restante agora do nosso ano. Nós estamos lá na metade do ano e temos alguns assuntos a serem tratados. Tem algo que Deus está colocando no meu coração para ministrar, ensinamento, coisa de estudo, amém, irmãos? E aí nós queremos se assentar para ter algumas ideias, fazermos essa reunião, e também para o dia da nossa festa, que será o Arraiá, amém, irmãos? O Arraiá do Leão. Nós já contactamos hoje o pastor Marquinhos, o seu pai, que toca via saxofone. Ele vai entrar em contato com o pai. Oi? Sanfona? Eu confundi de novo. Ele toca sanfona, não é saxofone não, irmãos, é sanfona, amém, irmãos? E nós queremos também tratar alguns assuntos sobre a nossa festa, amém, irmãos? Queridos, nem a pastora falou, não vai ter barraca de queijo não, irmão. Misericórdia, irmão. Vai ter a barraca da oração, irmão. Você vai poder orar, jejuar, buscar a presença de Deus.
Amém, irmãos? E nós queremos tratar alguns assuntos e precisamos de todos para essa reunião, e a gente vê uma data e dia que não seja do culto, para a gente fazer essa reunião e tratarmos algumas ideias, se você tiver ideia também, e nós fazemos uma grande festa aqui, temos algumas ideias, e vocês já juntar, por quê, pastor? Pastor Rodrigo, pastor Agnes, faz sozinho a festa? Pastor, eu vou fazer bolinho de bacalhau, eu vou fazer doce, eu vou arrumar a igreja, bolinho caipira, pode ter de bacalhau também, né, pastor? Pastel, quem gosta, irmão? Pastor Rodrigo, pastor Agnes faz sozinho? Não, nós precisamos e contamos com a ajuda de todos, e a gente faz uma grande festa, tem algumas estratégias que eu e o pastor estamos conversando, e precisamos de vocês, amém? E a gente coloca no grupo ali uma enquete, e a gente conversa no grupo, para que nós venhamos a definir a esta festa, e fazer uma grande festa aqui, e vidas e famílias vão se chegar aqui também, nessa grande festa, amém? Mais alguém, pastora? Não? Domingo, Santa Ceia, se coloque sobre os seus pés no seu lugar, amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por esta palavra, Senhor Jesus, do coxo que ele foi curado, a sua vida foi restaurada. Senhor Jesus, traga essa reflexão, essa palavra enraizada nos nossos corações, que possamos ruminar esta palavra, Senhor Jesus, e que na terça-feira estaremos aqui para orar e para abençoar, Senhor Jesus, famílias, para interceder pela nossa cidade, pela cidade de Caçapava, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos a tua graça e nós te pedimos a tua paz, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Quem vai ser a guerreira aí das crianças que vai orar aí pelo pedido de oração das crianças? Quem pode orar aí? Emily, Sara, quem? Vocês aí, ó. Pode orar, jeitinho de vocês, fica à vontade. Olha, junto aí, então. Senhor Jesus, abençoa as crianças. Senhor Jesus, abençoa os pedidos. Não está indo, não está. A buscar a tua presença, Jesus. Em nome de Jesus, essa geração, essa futura geração, que está aos nossos cuidados, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vem, querido. Fica aqui, criançada. Dá o grito de vitória junto com o pastor aqui. Faz assim com a mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador e a doce comunhão do Espírito Santo, e a igreja diz, amém. O de vitória vocês conseguem, né? Vamos lá no 3? Puxa então. 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós,